Rainhas medievais andavam mijadas. Ser rainha medieval não era glamour, não era luxo, era calor, suor e você presa dentro de um vestido que não saía do seu corpo nem quando você precisava fazer necessidades fisiológicas, como xixi e dar um barro. Não tinha privacidade de verdade. Quando dava vontade, você fazia ali mesmo, no próprio aposento ou em áreas reservadas dentro do espaço, com gente em volta, com criadas segurando roupa, com zero privacidade real. E o problema não era só fazer xixi com plateia, era continuar ali depois. Era o cheiro que ficava preso no tecido, era o corpo suando dentro de camadas de lã pesada, veludo ou brocado, que praticamente não eram lavadas, porque água e fricção destruíam o tecido e desbotavam as tinturas caríssimas. Então, você usava, arejava, perfumava e usava de novo. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai falar de algo bem nojento que não te contam. Então, por favor, não assistam jantando ou almoçando. Obrigada. Vamos chegar perto demais dessa estética bonita das rainhas da Idade Média, porque longe é lindo, de perto é úmido, abafado e começa a dar nojo quando você entende o que está acontecendo ali dentro. Vamos começar com o básico. O vestido de rainha medieval não era roupa, era engenharia social em forma de tecido. Camada em cima de camada, chemise de linho por baixo, que era uma das únicas partes realmente lavadas com frequência. Depois saia, sobresaia, corpete estruturado, às vezes forro de pele no frio, tudo pesado, tudo fechado, segurando calor, cheiro e tudo que seu corpo produz o dia inteiro, porque você tá andando, você tá sentando, você tá suando, você tá respirando ali dentro como se tivesse embrulhada num cobertor caro em pleno evento social. Não é nada bonito. E o cheiro não sai, ele gruda, ele volta, ele mistura e você continua ali fingindo que tá tudo bem. Vira uma lambança com perfume, com gordura corporal, enquanto o seu próprio corpo está implorando por um mínimo de alívio que não vem. E aí você pensa, ok, pelo menos ela podia se mexer, sair, respirar um pouco, então. Não era bem assim. Sentar exigia ajuda, levantar exigia ajuda, ir de um ponto ao outro era quase uma coreografia forçada para não desmontar aquela estrutura inteira que te mantinha apresentável. E isso não era estética, era política de corte, etiqueta rígida, gente te olhando o tempo inteiro, avaliando postura, gesto e comportamento. E claro, você não estava sozinha, sempre tinha gente em volta, criadas, ajustando, segurando, puxando, arrumando, encostando em você o tempo inteiro, e ninguém achava aquilo estranho, ninguém olhava e falava, nossa, que absurdo, porque não era visto como problema, era visto como prova de status. Quanto mais difícil, mais caro, quanto mais impraticável, mais nobre, e quanto mais difícil de vestir e manter, mais aquilo funcionava como prova de que você não precisava fazer nada sozinha, porque tinha alguém fazendo isso por você e também tinham outras ladies passando pela mesma coisa. Só que se você acha que a Idade Média era o auge do desconforto, relaxa que depois piora e muito. Eu posso contar em outro vídeo. Mas enfim, agora a melhor parte. Banho. Tira da sua cabeça essa ideia limpinha de que, pelo menos depois desse sofrimento todo, vinha um banhinho quente para resolver a situação, porque não vinha. Como eu comentei em alguns vídeos, inclusive no vídeo da Isabel de Castela, banho completo não era rotina. Casas nobres até tinham estruturas como tinas, em alguns casos, sistema de água mais elaborados, mas o banho frequente não era incentivado. Tinha uma crença médica e até religiosa forte, herdada da tradição galênica, de que água quente abria os poros e deixava o corpo vulnerável a doenças. Então, o que se fazia na prática era limpeza parcial, banho tcheco, mãos, rostos, partes íntimas e troca de linho. Então, o que você tinha não era só falta de banho, era acúmulo, camada em cima de camada de corpo, de suor, de resíduos, sendo parcialmente limpos, nunca realmente removidos, ficando ali se repetindo dia após dia, enquanto a pessoa continuava vivendo normalmente dentro de um ambiente social que fingia que aquilo não existia, porque era normal, tava todo mundo fedendo. Agora imagina isso somado com roupa que quase não era lavada. Eles trocavam sim as roupas de baixo, os linhos, porque linho absorve e pode ser lavado facilmente, mas era bem incomum a lavagem dessas outras camadas, as externas, pesadas, porque lavar significava danificar
danificar tecido, desbotar cor e perder dinheiro. Então, o que se fazia era usar, escovar, perfumar, arejar e repetir e também lavar uma vez na vida e outra na morte. E isso não era só impressão, registros de vestimenta da época mostram exatamente isso. Um detalhe também é o toque. Você sabe que o tecido novo é limpo, macio e estruturado, mas se você ficar sem lavar ele constantemente, ele vai ficando pesado, meio rígido em alguns pontos, úmido em outros, com áreas mais escuras onde o corpo insiste em existir. E é claro, toda essa combinação de calor, umidade e repetição criava um ambiente perfeito para parasitas, piolhos, lêndias, pulgas, ácaros. E eles eram democráticos, viu? Existiam nos pobres e nos ricos, porque você tinha o cabelo preso, pouco lavado, coberto por véus, toucas, adornos reutilizados e tudo aquilo virava um ecossistema e coçava, irritava e fazia parte do cotidiano. E agora a gente entra na parte que desmonta qualquer resto de dignidade que você ainda estava tentando salvar. Porque até aqui ainda dava para romantizar com um pouquinho de esforço, mas agora não tem maquiagem que segure. E quando bate aquela vontade de fazer o xixi, ou pior, o número 2, o corpo não espera, né? E não tinha essa de vou sair para resolver. Em muitos ambientes da corte, especialmente em aposentos privados ou semi-privados, usava-se o pinico. Criadas levantavam as camadas de roupa, seguravam tudo com prática, porque aquilo era rotina, posicionavam o recipiente, você fazia ali mesmo, limpava com paninho ou tecido reutilizável e a vida seguia. E isso não é exagero meu, tá? Em cortes europeias existia um móvel chamado close stool, basicamente uma cadeira com buraco e um recipiente embaixo, usado por nobres e até por reis e rainhas dentro do próprio aposento, com gente em volta. Na Inglaterra, por exemplo, um pouco depois, já na época do nosso bifão, Henrique VIII, era moderna, século XV, existia até o cargo oficial para isso, Groom of the Stool, o noivo do banquinho, que ajudava o rei nessas horas. Então, não era um acidente constrangedor, era o sistema funcionando. Privacidade no sentido moderno simplesmente não existia. E quando você não conseguia resolver o problema, você mascara. E aí entra o perfume, mas não esse perfume leve e limpinho que você imagina hoje. Eram fragrâncias intensas, águas aromáticas, ervas, óleos, almíscares, usados justamente para cobrir cheiro, não para perfumar no sentido estético moderno. Você provavelmente já pegou transporte público lotado e sabe exatamente que tipo de cheiro é esse. E aí, quando você olha para esse cenário inteiro, o corpo preso, o banho limitado, a roupa acumulando, o pinico no ambiente, o perfume tentando salvar o que não tem salvação, você começa a entender que o objetivo nunca foi conforto, era aparência, status, controle. Porque conforto te aproxima das pessoas comuns, desconforto te separa. Muito diferente do hoje em dia, né? O desconforto na época te colocava num lugar onde você dependia de estrutura, de gente, de dinheiro para existir daquele jeito. E o mais desconfortável nem era o cheiro, nem o pinico, nem o calor, era perceber que isso funcionava tão bem que venderam essa merda como elegância por séculos. Ser rainha não significava viver bem, significava aparecer bem enquanto o corpo aguentasse. Agora me fala com sinceridade, você ainda queria ser uma rainha medieval ou a fantasia já morreu aí? Aproveita e se inscreve no canal, porque aqui a gente não passa pano, a gente abre arquivo. E amanhã tem mais. Eu te espero às 8 horas da noite para o próximo Steph Flix. Um beijo grande.